Em algum livro da escola, de biologia, de alguma coisa do tipo, você já viu que o cérebro serve pra pensar e pra enviar sinais pro nosso corpo. Mas você sabe, tipo, qual a parte do cérebro que está funcionando e fazendo com que você possa escutar esse vídeo agora? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te explicar as partes do cérebro. Então, a primeira parte, o córtex cerebral. O córtex cerebral ele é uma camada mais externa do cérebro, que cobre a superfície do cérebro. E inclusive ele se assemelha a uma folha dobrada para caber dentro do nosso crânio. E é nessa parte que são as funções consideradas superiores, como o raciocínio lógico, a inteligência, o pensamento posterior. Porém, cada lobo do córtex tem algumas funções mais específicas. O lobo frontal é responsável pelo raciocínio lógico, pelos pensamentos mais cautelosos, pelo controle do movimento voluntário e num planejamento geral. O lobo parietal é responsável pelos movimentos e pelas informações sensoriais, como o toque, a pressão e a dor. E também, claro, ele é essencial para a nossa orientação espacial. O lobo temporal é associado à memória, à percepção auditiva e também associado à fala. Já o lobo occipital é onde é processada a nossa imagem. E também do porquê que esse órgão é importante. O córtex cerebral, como falado em alguns livros, como no Que Todo o Corpo Fala, de Joy Navarro, o córtex pré-frontal dos humanos é diferenciado dos outros animais e mamíferos, visto que os humanos têm uma capacidade de pensar, de raciocinar antes de fazer algo, e não age simplesmente no instinto. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tomar decisões impulsivas também. E uma coisa que é legal de falar também é que quanto mais bem desenvolvido está o córtex pré-frontal, ou seja, quando a pessoa está um pouco mais velha, depois da maioridade, em torno de depois dos 25 anos, ela começa a ter também mais empatia, conseguir pensar mais movimentos na frente. E claro, começar a fazer menos bobagens. O hipotálamo está localizado na base do cérebro, acima da glândula pituitária e logo abaixo do tálamo, sendo sua principal função de atuar como se fosse um termômetro do corpo, ajudando na regulação corporal, ajudando nos ciclos de sono, no ciclo hormonal, na fome, sede e algumas respostas emocionais também. É importante falar que ele também controla a liberação de hormônios pela glândula pituitária e dessa forma influencia o crescimento, o metabolismo e a resposta aos estresses. Mas por que que o hipotálamo é vital? Sem ele, nosso corpo não teria homeostase e não seria capaz de manter ela. Mas o que é essa homeostase? Essa homeostase é o equilíbrio interno que o seu corpo precisa obrigatoriamente ter para que ele sobreviva. E por curiosidade, o hipotálamo também é responsável pelo relógio biológico do corpo, ajudando nos ciclos de dormir e de acordar, adaptando o nosso corpo durante o dia e a noite, o que influencia o quanto estamos alertas ou sonolentos e com preguiça. O hipocampo é encontrado dentro do lobo temporal, nos dois lados do cérebro, e o seu nome deriva de sua forma, que se assemelha com um cavalo marinho. E a função do hipocampo é que ele é essencial para a formação de memórias e para navegação espacial. Inclusive é ele que ajuda a converter memórias do curto prazo, aquilo que a gente esquece bem rápido, para memórias de longo prazo, que a gente quase nunca esquece. Ou seja, o hipocampo também está associado com o nosso aprendizado. Afinal, sem o hipocampo seria impossível você criar novas memórias ou tentar aprender algo novo. Inclusive, o hipocampo é uma das primeiras áreas afetadas na doença de Alzheimer, o que explica os problemas de memória, como alguns dos primeiros sintomas da doença. A amígdala cerebral está localizada no interior dos lobos temporais, bem perto do hipocampo, e tem uma estrutura um pouco parecida com a de uma amêndoa, por isso do nome, e tem a função de processar e armazenar memórias em eventos emocionais e marcantes. E é especialmente ativa em situações de perigo ou de medo, em que o corpo ativa funções de luta ou fuga, em que, de forma resumida e mais básica, ao se deparar em uma situação um pouco complicada ou perigosa, seu corpo libera adrenalina para que você tenha um movimento mais rápido e uma resposta mais rápida. Isso pode ser usado tanto para a luta quanto para a fuga de um perigo. Por isso que a amígdala cerebral é crucial para a nossa sobrevivência em situações de reflexos rápidos, a situações ameaçadoras
ou perigosas, e também influencia a forma como pensamos ou lembramos os eventos marcantes ou perigosos, assim influenciando várias coisas. E por curiosidade, a amígdala cerebral ela é tão poderosa, principalmente na questão memória, que quando você teve uma situação de medo extremo ou alguma outra emoção bem forte, essa cena pode ficar marcada para sempre na vida da pessoa. Por isso que situações quando acontece algo muito marcante, isso tende a ficar gravado e até lembradas com muita clareza. Dentro do cérebro também temos os hemisférios cerebrais, que são divididos em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, que são separados por uma fissura profunda e conectados pelo corpo caloso. E para a função de cada um, o hemisfério esquerdo é responsável pelo raciocínio lógico, pelo pensamento, pela linguagem, e o hemisfério esquerdo é responsável pela parte do controle direito do corpo. Inclusive, enquanto você está lendo algo, é no hemisfério esquerdo que é feito as principais informações e processamento. Já o hemisfério direito é mais associado à capacidade artística, à criatividade e ao controle do lado esquerdo do corpo. Lembrando que mesmo que cada hemisfério tenha algumas funções especializadas, o cérebro ele atua em conjunto para que possa praticar todas as suas funções e capacidades, para assim realizar atividades complexas, como por exemplo pensar em um projeto e ter a criatividade para criar algo ou desenvolver algo de tal forma ou inovando. Mas por curiosidade, se você ainda quer saber, em casos raros, uma cirurgia chamada hemisferectomia pode remover ou desconectar um hemisfério do cérebro para possivelmente tratar epilepsia. E por mais incrível que pareça, a pessoa ainda tem a chance de sobreviver mesmo sem um hemisfério do cérebro. Porém, ela pode acabar perdendo várias funções que o hemisfério anterior possuía. O sistema límbico está localizado no centro do cérebro e ao redor do tálamo, e ele inclui várias estruturas do cérebro, como a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo. E é nessa parte que é o centro das emoções e dos movimentos involuntários que nosso corpo faz. É nessa parte que é regulado as nossas respostas emocionais e também está envolvido na formação de memórias associadas a emoções, por exemplo, alguma situação embaraçosa. Inclusive, se você quer ver mais a fundo, esse tem um livro que eu li chamado O que Todo Corpo Fala, que é um livro bem legal e fala mais sobre o sistema límbico. Inclusive detalha um pouco mais sobre as emoções impulsivas, como a de luta, fuga ou de congelamento, parecido com o que alguns animais fazem de, quando está sendo ameaçado, ficar parado, parecendo que está morto. Lembrando que o sistema límbico é muito importante, principalmente para as nossas questões de sobrevivência, que ajudou muito os nossos ancestrais e ajuda algumas pessoas até hoje também. Afinal, ajuda a tomar algumas atitudes mais rápidas e tomar decisões mais eficientes em situações críticas. E por curiosidade, o sistema límbico também é por muitas vezes chamado de cérebro emocional, porque está associado às partes do instinto, como por exemplo, falar de linguagem corporal, como o do livro do Joey Navarro. E o nosso amigo cerebelo está localizado na parte de trás do cérebro, atrás do tronco cerebral e abaixo dos hemisférios cerebrais. E ele ajuda a controlar a coordenação dos movimentos, o equilíbrio e a postura. Embora não seja ele que primordialmente inicia os movimentos, ele ajuda para que eles fiquem mais suaves e livres e eficientes. Por isso que o cerebelo ele é importante para atividades motoras complexas, e sem ele a gente não ia poder, por exemplo, andar, correr, tocar um instrumento ou fazer alguma atividade um pouco mais complexa. Hoje a gente seria desajeitado e descoordenado. E por curiosidade, mesmo que ele seja pequeno, ele é uma das partes do cérebro que mais contém neurônios, o que também mostra que ele é muito importante. O tronco cerebral está conectado à medula espinhal e está localizado na base do cérebro. E o porquê que ele é importante? Ele é importante porque ele controla o que você está respirando agora, a não ser que você esteja respirando no movimento voluntário. Mas o tronco cerebral ele é responsável pelos movimentos involuntários, tipo de respiração automática, piscamento automático e batimentos cardíacos. E outras coisas também, sendo uma das principais comunicações entre o cérebro e o corpo, o que torna ele muito importante para o nosso corpo, porque sem ele a gente não ia conseguir respirar sozinho ou manter a circulação sanguínea constante. E por curiosidade, se ele também não existisse, a gente teria que, por exemplo, deglutir o alimento dentro do nosso corpo pensando. Já pensou? Tá, agora eu vou passar minha comida pro estômago, depois vou passar pro
intestino. Tá, agora vou absorver os nutrientes. Ia ser meio estranho, né? Não podemos esquecer também que o cérebro é um órgão incrivelmente complexo. Mesmo que a gente já saiba várias coisas do cérebro, ele não deixa de ser um órgão extremamente complexo. Afinal, a gente ainda não sabe 100% do que ele pode fazer e do 100% do que ele faz. E lembrando que eu busquei falar alguma das principais partes, porque se eu fosse falar de todo o cérebro, o vídeo ia ficar extremamente longo. Então, agora que eu já te expliquei essas partes, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. A lendária plaquinha de 100 mil. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!